administradores e empreendedores. Estamos aqui novamente com o nosso podcast diário. Mas antes de começar, você já está associado à ABESA? Porque se não está com 25 e 18, você tem o seguinte benefício: seguro de vida, serviços de assistência funeral, telemedicina, plano odontológico, assessoria jurídica e um sorteio mensal de R$ 10.000. O que você está esperando para ser um associado da ABS? E venha participar do diário. Hoje nós temos aqui duas presenças maravilhosas, do Rômulo Ora e da Silvana Fugita. Silvana, você pode me explicar onde começou e por que a Então Pronto e o que é a Então Pronto? Bom, eu primeiro agradeço a vocês o convite, né? Assim, a Então Pronto, ela nasceu, eu sou engenheira civil, né, de formação, e num momento, numa obra, eu via que tinha muitas pessoas que tinham serviços bons de engenharia, mas como todo mundo sabe, engenheiro ele é meio enquadrado, né? Mas não conseguiam vender os produtos, os serviços dele, né? Então, eu comecei tendo uma Então Pronto só com ele. Eu disse, eu vou vender teu serviço para um e deu certo. Então, assim, eu sou a idealizadora da rede porque eu pensei na época, né? Se eu tenho uma capacidade de vender X, imagine isso em rede, né? Então, eu comecei, a gente montou a Então Pronto, a rede colaborativa foi em 2014, né? A gente já estava indo para o 11º ano, e a gente começou com um padrão local, com empreendedores locais. Aí, inicialmente, a gente tinha pensado que só um tipo de administrador lá dentro, um tipo de engenheiro, para não dar uma concorrência. Foi o primeiro momento da rede, a gente tinha levantamento de indicadores, de vendas e tudo. Na sequência, a gente notou que o nosso propósito, ele estava, assim, a gente pensava em um pouco de desacordo a gente estava agindo em desacordo com o nosso propósito, porque nosso propósito é tornar o mundo colaborativo. Se vai ter negócio, se vai fechar negócio, tudo, isso é uma consequência. Então, a gente começou a focar mais na parte da colaboração. Nossos indicadores são todos de colaboração. Na sequência, entrou a pandemia, né? E na pandemia houve um desespero muito grande de muita gente sem dinheiro, as contas por pagar. E nesse momento a gente foi para o digital, né? Então a gente deu um apoio muito grande a todas as pessoas que estavam na rede. A nossa startup, a Então Pronto, ela é 50 mais. Então, as pessoas tinham dificuldade de ligar o computador, tinham dificuldade, ninguém nunca sabia nem o que era um meeting virtual e tudo. Então, tudo isso a gente conseguiu dar o suporte. Toda sexta-feira a gente trazia um tema para apresentar para a rede, né? Era a Sexta da Coligada, né? E a gente tinha lives, né? Porque na época, na pandemia, muita gente ficou recluso, com depressão, enfim. Então, além de tudo, a gente tinha esse corpo a corpo com as empresas coligadas, com as pessoas comuns. Como você conseguiu aferir que esses meetings virtuais, muita gente caiu em depressão, muita gente ficou desempregada, como a Então Pronto atuou de modo de resultados positivos, a alcançar resultados positivos? Como você aferiu isso? Porque assim, a Então Pronto é uma rede de relacionamento, né? As pessoas falam muito de network. Isso. A gente não fala em network, a gente fala em gerar relacionamento. Entendi. Porque tem a confiança, quando você tem um relacionamento com a pessoa, você se confia. Isso. O network você troca negócio, ok, mas o relacionamento é bem mais forte. Isso. Então, assim, a gente pressentia... É um network humanizado? É por aí, né? Então, assim, a gente sentia quando alguma pessoa estava mais assim, precisando de apoio. Então, a gente, nessa época da Então Pronto, a gente começou a gerar os diretores, que a gente chamava, as pessoas que eram mais responsáveis por algumas pastas. A gente começou aí teve esse apoio e teve um momento, apesar que a gente nunca mais fez, teve um momento muito brilhante na época da pandemia que se chamava um serviço que a gente tem, que é o Vulnerabilize.
né? Aí foi um coligado nosso, e ele estava muito mal, e ele se expôs, ele disse o que estava acontecendo. E Ele estava mal na empresa ou pessoal? tudo, né? Ele era vendedor, não conseguia vender nada, os serviços dele nada. Aí parece que nessa época teve até um problema com a esposa, como tiveram vários problemas disso aí também, né? E aí ele conta, e o depoimento dele depois foi assim maravilhoso, porque ele foi muito corajoso de se expor, né? Porque a gente, todo mundo não gosta muito de se expor, né? Porque esse network tinha uma característica de humanizar. Humanizar, né? Era fortalecer aquele relacionamento. Isso. Eu conheço a Maria Alves, eu conheço a Maria Alves, eu sei quem ela é, eu conheço a essência dela. Entendi. Então isso facilita muito, né? Esse é o berço. Então pronto, começou com essa intenção? Começou em tornar o mundo colaborativo. A gente sempre acha, assim, como eu sou idealizadora, eu hoje em dia não gosto muito, eu só me intitulo como tal, não tem, ela é horizontal, não tem um que manda em outro, não. Então, assim, eu vi que o mundo colaborativo, tudo ficaria muito mais fácil. Na época da pandemia, também, voltando aqui, eles tiveram um app. Você via muito falar de colaboração. Aí eu tinha vários vídeos de grandes empresas se conectando para colaboração. Aí eu até comentei com o Romo, graças a Deus nós não vamos mais precisar explicar o que é colaboração. Mas a pandemia acabou, se voltou todo mundo para si, então voltamos ao status quo, né? Como era antes. Né? Então, assim, aí o que aconteceu? Aí aconteceu alguns tópicos da Então Pronto que foram muito enriquecedores. A gente teve uma entrevista com o Bruno Hora, e eu reclamando para o Bruno, dizendo assim, Bruno, não vem gente da geração mais nova para cá. Ele disse, Silvana, vocês têm um oceano azul. Não sei para que você está atrás. Então, startup 50 mais, não tem. A maioria é gente jovem, ele só tem gente jovem. Aí eu, vamos, então a nossa persona é essa, então vamos trabalhar e monitorar isso daí. O segundo momento foi com a entrevista, eu acho até que o Lamar conhece, a Neiva Justa, que ela veio falando sobre a colaboração e a diversidade. E foi outro momento que eu digo muito para o Romo, que eu sou meio empírica. Eu não sou muito debruçada em livros, mas eu me deparo com a informação, com o que eu pensava, depois fundamentando o que eu pensava. Né? E ela disse, olha, se você estiver conversando a mesma coisa, nós somos parecidos, nós nunca vamos inovar. Porque eu digo uma coisa, tu diz a mesma coisa, eu digo uma coisa, então assim... A experiência aí foi a mestra? Aí a gente, outro ponto de elevação, estou dizendo os degraus, né? Logo em seguida, a gente teve uma apresentação de uma pessoa que até hoje está na rede, que é o professor Júlio Torres, que ele fala sobre a fractalidade, e ele falou que a colaboração é a palavra mais fractal que se tem, né? Eu, caramba, assim, o estudo veio... O nosso público que não sabe o que é fractal, como é que você definiria? Fractal, meu amigo Romulo, ele define tão mais simples, é porque eu posso complicar. A fractalidade, o fractal, né, a realidade fractal é uma ciência que vem da teoria da complexidade. Né? É uma teoria que tem 4 ciências, uma delas é a realidade fractal. A realidade fractal aqui nós, né, formamos um todo a partir da Maria, da Silvana e do Romulo, certo? A realidade fractal vai além. Na Maria tem que conter a Silvana e o Romulo. Na Silvana tem que conter a Maria e o Romulo. E no Romulo tem que conter a Maria e a Silvana. Então eu tenho que conhecer e falar muito bem de tudo aquilo que a Maria faz. Isso é o princípio do Tao, do Yin e Yang, que um contém o outro, né? E eu tenho que saber falar muito bem e chancelar o que a Silvana faz. Entendi. Então isso é a fractalidade. É o que a gente procura fazer, só que nós estamos falando aí
dei um exemplo de 3, mas olha um exemplo para 1025. Então, eu tenho que fazer com que 1024 empresas, Sim. ao longo de um X tempo, que a gente entende que vai levar aí mais alguns anos, você, Maria, conheça 1024 empresas, saiba falar delas e saiba chancelar elas. É por isso que na Então Pronto você tem aquele convite, comente sobre uma empresa do nosso grupo. Exatamente. É isso? A quinta da colaboração. Ah. A quinta da colaboração, você fala do outro, fala da outra empresa. Ali é uma técnica e um processo lento, né? Aquele processo. Imagina, se você se encontra uma vez por semana com cada uma das empresas que estão ali na Então Pronto, né? Quantos anos você vai levar para conhecer 1025? É muito tempo. Mas é isso que a gente entende também. A gente sabe que o nosso desafio não é algo rápido, é algo que demora, que leva algum tempo, mas que é muito prazeroso. Quantos são os componentes hoje, Romulo? Hoje nós somos... Em que países nós estamos? Hoje nós somos, dentro do WhatsApp da Então Pronto, 611. Certo? Países? Mais de 18 países. Né? E nós temos a Jenny, por exemplo, que é a mais distante, está em Wuhan, na China. Tem a Sandra, a Márcia, né, que fica no Chile, né? Tem o Norberto, que fica na Argentina, né? Tem gente em Toronto, tem gente em Portugal, no interior da França, né? Então tem bastante gente dentro da rede. Então Pronto, pode-se dizer, então, é uma ideia que deu certo? É uma ideia que está dando certo. Está dando certo. O administrador, aqui na casa da administração, ele raramente usa o verbo no gerúndio. Você não consegue administrar gerúndio. Né? Mas, no caso da Então Pronto, cabe. Porque é muito dinâmico. O tempo todo a gente está fazendo. Então, é um gerúndio mesmo. Então, nós estamos tentando. Né? Com dissabores, não é? São vários dissabores, mas uma abundância de sabores. Abundância de sabores. Eu gostei muito dessa comparativa. Peça para a Silvana falar um pouco de abundância, que você vai gostar. Fale da abundância. Eu estava esperando você me perguntar sobre isso. Porque eu me deparei com tudo na minha vida. Do nada, eu fui pesquisando sobre lugares que também, ou redes, outras redes, encontrei a base colaborativa, que nós vamos ter até uma reunião com ela amanhã, e lá nos arquivos da base eu me deparei com um guru que ele é hoje para mim. O nome dele é Oswaldo Oliveira. Ele, só para dar, ele é um economista, ele já é falecido, infelizmente, muito novo, faleceu muito novo. Ele foi sócio do Carlos Francisco Gereissati, e ele saiu da utopia e fez uma rede colaborativa, uma gestão colaborativa na prática lá em São Paulo. E ele é maravilhoso. É maravilhoso, mas assim, ele me voltou para casa zero. Eu achava que a gente, 10 anos depois, a gente estaria numa fase já meio madura, já testada, né, como se chama, mas não. Por isso que a gente sempre está em evolução. Estou vendo um brilho nos seus olhos. Ave Maria, porque esse cara, ele conseguiu transmitir para mim todas as minhas angústias de como eu pensava, e ele formatou, ele testou, até a questão do autoconhecimento. Parecia que muitas coisas ele estava falando para mim, olha, tu entende por que tu fazia isso? Então eu fui me debruçando no conteúdo que ele passou, e ele fala muito do paradigma da abundância e o paradigma da escassez. E que a gente é acostumado, eu como filha de japonês, sou demais, sempre tive isso, o paradigma da escassez. Tu estuda, porque só tem 10 vagas no vestibular disso aí para tu passar. Tudo, você no emprego, quando você vai fazer emprego, olha, a seleção não é para todos. Então, ele quebra isso. É uma questão cultural, não é nossa? De pensamento. De limitante. Linear.
Linear e limitante. Então ele conversando com assim, eu vendo o conteúdo dele, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele fala que a gente ele mostra dois tipos de redes, a rede hierárquica normal, né? O organograma das empresas, e a rede em colaboração. Em círculo. Então, você, na hierarquia, você só pode chegar ao chefe se você passar por esse. E você só tem esse caminho, porque senão vai dizer que você está burlando as normas da empresa. Na rede colaborativa, eu vou de um ponto ao outro por vários caminhos. Eu vou por aqui, eu vou pelo meio, eu vou por qualquer canto. Então, a rede colaborativa poderia interpretar que o organograma é circular e não vertical. Não vertical e com os nós todos ligados. Eu não tenho restrição, eu não tenho escassez, eu tenho uma abundância de possibilidades. Né? Então ele me abriu muito em relação a isso. Eu sempre queria fazer um tipo de consultoria para implementar uma gestão colaborativa nas empresas, não tem condição. Foi assim, aí também veio o estrago, a mentalidade empresarial, ela ainda pensa, como lá no comecinho, Taylor Fayol, tudo muito organizado hermeticamente, quase que inflexível, não é? Hoje, com a rede colaborativa, além de ser circular o organograma, ela é muito flexível e democrática, é isso mesmo? É isso mesmo, a democracia e o não comando. Não tem comando. Por isso que, intuitivamente, tinha uma pessoa na rede que dizia assim, se você é presidente, eu tô falando, mulher, para com isso. Para com isso, eu não sou presidente, me soa mal isso daí. Aí, até que eu consegui um nome, idealizador, ok. Ele fala, até isso eu nem falei pro Romo. Eu mandei o negócio pro Romo, ele não viu ainda. Ele fala que o pessoal diz, eu quero montar uma rede. E eu disse isso. Ninguém monta a rede já está pronta. Você se insere na rede. Só faz o link. Você se insere. As redes já estão montadas, né? Então não precisa. Você quer que eu converse com você? Ele dizendo no webinário que ele falou, né? E ele lá, eu depois que eu conheci o Oswaldo, pena que ele não está mais vivo, porque ele virou meu guru disso aí, que eu assim, idealizo tudo. Ele montou uma casa na Vila Madalena, em São Paulo, a Laboriosa, que eu vendo minha casa, que é o meu co-work, que é o espaço da Então Pronto, eu fico pensando assim, gente, eu não tinha coragem de fazer isso. Ele botou 3 cópias das chaves na entrada, porta de entrada, aí tinha uma placa. Você quer ter acesso à Laboriosa? Tira uma cópia e pode entrar a hora que você quiser. Olha que democrático, diferente. Progressista. Para mim, ele saiu da utopia e ele dizendo que a família dele diz assim, pronto, agora ele endoidou. Porque é diferente, né? O pensamento dele. Aí, não tinha, a única regra que ele disse que eu coloquei, porque lá a casa eram 9 salas, e ele tinha um sistema para você dizer, reservar aquela sala, você não podia assim, como aqui. Todo dia está a dessa aqui dentro. Não pode. Aí, tinha que ter a mudança, né? A única coisa que não podia. Mas deixa eu fazer um paralelo aqui com você. A ADES, coincidentemente, sob a liderança do nosso presidente, Lamarck Guimarães, basicamente ele faz isso com a associação. O administrador que quiser chegar, ele entrega a chave ou ele abre a porta, eu posso vir dar aula, eu posso fazer uma palestra, eu posso fazer um curso. Então, de uma certa forma, nós temos uma rede colaborativa aqui também com os gestão colaborativa. Mas posso voltar com o Romo? Pode. Romo, eu queria saber de ti, além dos países que você falou, você me citou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a historinha do cardume de peixes. Você pode explicar esse conceito dentro da Então Pronto, a história do cardume de peixes? Não é de peixe, não, é de sardinha. Sardinha. Ok. Não deixa de ser um peixe. Não deixa de ser um peixe. Bom, isso aqui é uma analogia, né? Que a gente vai assistindo, vai ouvindo, ouve outras pessoas. Eu não quero trazer para mim o autoral, certo?
provavelmente outra pessoa ia ouvir e acabei absorvendo. Mas o que a gente pode dizer? Hoje as grandes corporações, as grandes empresas, nós podemos dizer que elas são tubarões, né? Nós temos programas que falam disso, né? De tubarões, de shark, né? Então, e quem é um tubarão? Um tubarão é uma grande corporação que qualquer movimento que ela queira fazer, né? Isso é, se a cabeça do tubarão quiser ocupar o lugar onde está a cauda do tubarão, ele vai ter que fazer uma volta um pouco grande para ele chegar na mesma posição. Bom, isso é o tubarão, isso são as grandes empresas. Quem é então pronto? Quem é uma rede colaborativa? É uma rede de pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Né? Consequentemente, na hora que ela está sozinha contra um tubarão, ela não consegue ter nenhum tipo de êxito, é muito difícil. Na hora que uma empresa grande diz, eu vou fazer isso que essa pequena está fazendo, ela vai fazer. Né? Porém, qual a vantagem de você estar juntos? Qual a vantagem de você estar dentro de um grupo, dentro de uma rede colaborativa? É que você vira um grande cardume. Na visão do tubarão, um grande cardume, né, é um monstro. É uma coisa muito maior que ele. Não é. Né? Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter velocidade e movimento constante. Então, dentro, como a Silvana acabou de comentar, nós somos uma rede caótica. A gente propositalmente provoca o caos. Quando a coisa está arrumada, a gente bagunça. Olha que interessante. Para poder gerar uma nova ordem. Entendi. Por isso que a palavra ordem depois do caos. Caos e ordem, caos e ordem. Caos e ordem, caos e ordem. Então, o que acontece com o cardume? Ele está o tempo todo se movimentando. E com um detalhe, ele se move, que é um balé. Né? Todos se movem de uma sincronia. Esse é o desafio dos gestores da Então Pronto. Meu desafio, da Silvana e de mais 12 outros que fazem conosco. De fazer com que a gente crie esse balé. A gente faça essa sincronia acontecer. Quanto mais ela for acontecendo, quanto mais... E claro, nós não somos meninos. A gente sabe que isso não é uma realidade hoje. Nós temos um prêmio que a gente entrega todo ano, que é o troféu da colaboração empresarial, no dia 21 de agosto, que é o dia que inaugurou Então Pronto, e é o dia que o único estado no Brasil comemora a colaboração empresarial, que é o estado do Ceará. É uma data comemorativa do estado do Ceará. Então, falando nesse aniversário, e já nos convidando a todos para a gente fazer nossas considerações finais, como que o empresário que está nos assistindo, a pessoa jurídica, a pessoa física, o profissional autônomo, pode chegar até a Então Pronto? O profissional autônomo, se ele tiver um CNPJ, pode. Então Pronto, a gente trabalha com empresas, então você tem que ter um CNPJ, pode ser uma MEI, é importante ter um CNPJ. Por onde ele chega? Ele chega através da ADES. A ADES tem que indicar. Perfeito. Entendeu? Muito bom. A gente só entra na Então Pronto se vier indicado por alguém da Então Pronto. Como a ADES faz parte da Então Pronto, qualquer membro da ADES que faz parte da Então Pronto é que traz para a Então Pronto. Por que isso? Porque a gente entende que indicar é o princípio, né? É chancelar. Então você tem uma corresponsabilidade na hora que você traz alguém para o grupo. Rômulo, nosso tempinho está acabando e eu agradeço muito a visita de vocês, de fato de terem aceito o nosso convite. Vocês poderiam, por favor, deixar os contatos? Antes de deixar os contatos, eu tenho que falar só uma coisa para todo mundo, né? Que foi o maior ensinamento que eu tive com o Oswaldo Oliveira. Todo mundo hoje fala de propósito, mas o propósito, a gente tem uma certa ingerência sobre ele, né? A gente quer ser aceito e às vezes a gente dá uma maquiadazinha no propósito. Então ele fala o seguinte: eu tenho que saber, eu tenho a minha intenção de vida. Minha intenção de vida começou no dia que eu nasci, né? E aí eu achei aquilo, puxa vida, é mesmo. E ele disse outra coisa: você sabe como você sabe que a sua intenção de vida, você está indo no rumo dela? Quando você tem alegria. E eu vou te dizer,
quando eu vi isso, eu digo, meu Deus do céu, olha, quando eu acordo todo dia, sabe aquela história que a pessoa diz assim, você tem que trabalhar com o que gosta, você tem que fazer o que gosta, às vezes a gente não consegue, mas se você conseguir isso, você está indo na sua intenção de vida, e quando a gente vai, que a gente está aqui temporariamente, todas essas nossas intenções, elas se juntam ao universo, e aí é nisso que se forma toda a vida da gente. Então, os contatos agora? Bom, nós temos o nosso site, então pronto.emp De empresa. de empresa.br, né? Tem o nosso Instagram e o LinkedIn, que é então pronto, né? E o telefone de contato que normalmente nós usamos é o mesmo que eu uso, né? Que é o 991084672, 991084672. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês, enriqueceu muito o nosso programa hoje. Eu queria lembrar você, que é administrador e empreendedor, se você ainda não está associado à nossa ADES, você precisa vir nos conhecer. Por 25 e 18, você tem os seguintes benefícios: seguro de vida, serviço de assistência funeral, telemedicina, plano odontológico, assessoria jurídica e um sorteio de R$10.000 por mês. Qualquer dúvida, você entra em contato com a www.aades.org.br ou com o nosso parceiro www.aureum.corretoradeseguros.com.br. Diálogos acaba hoje aqui, mas nos aguarde para a próxima semana com mais convidados. Um abraço.